Bom, um dos conceitos mais importantes da física, um conceito muito importante mesmo, é o conceito de interação. Interação é quando dois objetos comunicam simultaneamente uma força um ao outro. É quando eles simultaneamente agem um sobre o outro. Isso é uma interação. Consequentemente, como toda interação pressupõe dois objetos, um atuando sobre o outro, é natural que exista um par de forças envolvido nessa interação. Então, esse par de forças foi o que Newton chamou de ação e reação. A gente vai falar agora um pouco sobre a terceira lei de Newton, que fala exatamente sobre o princípio da ação e reação. Newton enunciou mais ou menos dessa forma: a toda força de ação corresponde uma força de reação de igual intensidade. Ação e reação tem igual intensidade, ou seja, tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção, porém sentidos contrários. Como é que isso acontece? Por exemplo, se eu dou uma martelada em um prego, eu estou fazendo o martelo interagir com o prego por meio de um contato. Neste contato, o martelo faz uma força no prego, consequentemente o prego faz uma força no martelo. Essas duas forças, a que está destacada em azul e a que está destacada em vermelho, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Elas têm exatamente a mesma direção. Nesse caso, as duas são verticais, mas elas têm sentidos contrários. Um é vertical para cima, o outro é vertical para baixo. Outra coisa que é importante de se observar, e isso não se pode confundir: o martelo está fazendo uma força no prego e o prego está respondendo com uma força no martelo. Ou vice-versa, o prego está fazendo uma força no martelo e o martelo responde com uma força no prego. Essas forças, elas são simultâneas. Não tem aqui quem eu chamar de ação e quem eu chamar de reação. Qualquer um pode ser ação, qualquer um pode ser reação. Porque é uma coisa simultânea, a interação acontece simultaneamente, os dois se afetam simultaneamente. Então, uma delas é ação, a outra é reação. Mas o que é importante eu entender aqui é que elas têm exatamente o mesmo tamanho, a mesma direção, sentidos contrários. E cada uma delas atua num objeto diferente. Porque o martelo não pode fazer uma força em si próprio. O martelo faz uma força no prego. O prego não pode fazer uma força em si próprio. O prego faz uma força no martelo. Certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de um par, ação e reação. Um outro exemplo é quando nós caminhamos. Nós, ao caminharmos, nós empurramos o chão para trás e, como consequência disso, o chão nos empurra para frente e é por isso que nós andamos. E aqui uma situação um pouco mais dolorosa, mais dolorida. O sujeito aqui está recebendo uma bola de basquete, é pesada, no rosto. Então, a bola está fazendo uma força no rosto dele, consequentemente ele responde, ele faz uma força na bola. Essas duas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, ambas são horizontais, porém elas têm sentidos contrários. A bola fez uma força para a direita no rosto do homem e o rosto do homem fez uma força para a esquerda na bola. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de como perceber essas forças de ação e reação, porque muitas vezes a gente tem dois sistemas interagindo e a gente quer determinar o movimento desses dois sistemas. E para que a gente determine o movimento desses dois sistemas, a gente tem que conhecer todas as forças que atuam em cada um deles. Para que então a gente possa utilizar a segunda lei de Newton, conhecendo todas as forças que atuam sobre eles, determinar a força resultante e a partir daí determinar a aceleração que vai desencadear toda a compreensão que a gente deseja ter sobre o movimento. Ok? Então, não faça confusão. Forças de ação e reação, elas sempre têm o mesmo tamanho. Professor, um caminhão barroou em uma borboleta. O caminhão fez uma força X na borboleta. Qual foi a força que a borboleta fez no caminhão? X. Mesmo tamanho. A única coisa que é diferente é o sentido. Certo? Aí você pergunta, mas professor, a borboleta se amassou toda, não aconteceu nada com o caminhão. É claro,
a força de interação era uma força que não geraria dano algum ao caminhão, mas geraria um dano enorme na borboleta. Você tem que ver que a gente está falando de força, e quando a gente quer entender o efeito de uma força, só a força não é suficiente. A gente tem que conhecer mais coisas. A massa do objeto que está recebendo essa força é uma dessas coisas, ok? Se você tentar, por exemplo, imagine um caminhão sobre um piso de gelo, muito liso. Então você amarra uma corda nesse caminhão, se afasta, né, ainda sobre o piso de gelo, e você começa a puxar o caminhão. Eu acho que você deve tá se tocando aí que o que vai acontecer nessa experiência aí de você tentar puxar o caminhão é que você também vai se deslocar na direção do caminhão enquanto puxa o caminhão. E o que é interessante é que, como a força que você está fazendo no caminhão e a força que o caminhão está fazendo em você tem o mesmo tamanho, o caminhão vai se mover mais lentamente que você, porque é mais pesado. Tem duas forças de mesmo tamanho, uma atuando no caminhão, uma atuando em você. Só que você é leve, então o efeito dessa força vai ser uma aceleração grande. Já no caminhão, que tem uma massa enorme, o efeito dessa força, a aceleração vai ser pequena, ok?